Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Enfim, semana passada a gente tentou fazer e tivemos o ciclone aqui em Curitiba e hoje deu tudo certo. Eu e o Thiago Fux vamos fazer uma live conversando sobre artrose. Thiago, antes de tudo, é meu amigo, né? Nós somos amigos antes de colega de trabalho, somos amigos desde a infância. Nossos pais já têm uma história aí juntos na ortopedia e então a gente só está continuando a história do Heraldo e do Rogério. Tiago fez a residência no mesmo serviço que eu, depois nós fizemos HC, né, para quem não nos conhece, fizemos aqui o HC de Curitiba, depois fizemos cirurgia do quadril, também no mesmo serviço, né, sobre os cuidados do Paulo Alencar, e depois eu fui também fazer a outra especialização na cirurgia do trauma, enquanto o Tiago foi fazer especialização em cirurgia do joelho. Então hoje nós trabalhamos juntos, a amizade continua e além de tudo a gente trabalha junto. Operamos juntos, nos ajudamos, discutimos casos, tomamos decisões em conjunto. E claro que um sempre tenta completar ali a ideia. Acho que nós dois achamos que duas cabeças pensam melhor que uma, e quatro mãos na cirurgia normalmente funcionam mais que duas. Duas cabeças juntas pensam melhor que duas ou três. Eu acho que quatro mãos de quem sabe o que está fazendo ali sempre ajuda muito, e uma segunda opinião de que às vezes não é o responsável principal, apesar de a gente se sentir 100% responsável pela cirurgia do outro, a segunda opinião é sempre fundamental, né? Então, boa noite, pessoal. É mais um dia aí que a gente vai ter uns 60 minutos aí, uma hora, para tentar ajudar colegas, amigos, pacientes a passar a maior quantidade de informação possível, né? A ideia é passar para vocês um pouco aí especificamente hoje, sobre pessoas, pacientes conhecidos que têm um diagnóstico de artrose de joelho ou de quadril ou de ambos, né? E o que a gente pode fazer nesse período aí que o mundo mudou, né? Então, nós temos aí uma mudança completa em todas as áreas do mundo devido a essa epidemia aí do coronavírus. E a gente tem pacientes que a gente não tem que tratar apenas coronavírus, as pessoas continuam com problemas, especialmente pacientes que têm doenças degenerativas, como a artrose, né, o desgaste da cartilagem articular. Então, eles têm que saber o que fazer. Então, a ideia dessa live, nós vamos conversar um pouco, eu e o Cristiano, sobre alguns cenários que existem possíveis. Então, pacientes de risco no coronavírus, pacientes sem risco de coronavírus, pacientes que têm que fazer diagnóstico, pacientes que já têm um diagnóstico, o que eles podem fazer. Então, nós vamos tentar explicar para vocês alguns cenários, vamos responder algumas perguntas que foram enviadas durante a semana e, se possível, responder algumas perguntas durante a live mesmo, ok? Cristiano, a principal dúvida que você mais escuta, eu imagino, também nesse momento é o seguinte: doutor Cristiano, eu tenho dor no meu quadril, mas eu morro de medo de ir no médico. O que a gente tem que orientar para as pessoas que hoje têm um sintoma de joelho de quadril, mas que não sabem o que fazer com esse sintoma? Com certeza, hoje é o nosso principal debate aqui, tanto dos corredores, quanto dos amigos. Quantas mensagens a gente não recebe de amigo, né? Será que preciso ir para o médico? Será que não preciso? Então, na nossa área da ortopedia, e nós que tratamos as doenças degenerativas, o que a gente pode dizer, né? As pessoas continuam doentes. Na verdade, a dor de uma artrose, por exemplo, de quadril, do joelho, ela é uma dor limitante, pode ser incapacitante para trabalhar, para, enfim, fazer as coisas do dia a dia. Então, eu hoje mesmo estava conversando com uma mulher que ela falou assim, eu tenho já a dor do quadril, estava crônica, ela estava compensada ali enquanto eu fazia meu tratamento, minha atividade física, parei de fazer meu tratamento por conta da pandemia, e além de tudo, a moça que trabalha lá em casa não está indo mais. E então, eu estou com mais dor porque agora eu tenho que fazer os trabalhos de casa. E aí ela tomou coragem e foi no consultório. Então, Thiago, o que eu, sendo bem objetivo, na verdade, para a gente orientar realmente as pessoas. Vamos dividir dois grupos, que é o grupo de risco e o grupo de não risco, né? A gente sabe, eu fiz as alterações, você fez as alterações agora para a gente tratar os pacientes com mais segurança, sem dúvida nenhuma. Nós dois alteramos as nossas agendas, espaçamos os pacientes.
Paciente fora do grupo de risco, o paciente tem 25 anos, com uma dor no quadril que não está deixando ele dormir, ele tem que ir ao consultório, isso não tem problema nenhum. Nós estamos usando máscara, a gente está usando álcool gel em tudo, o paciente não vai aglomerar lá no consultório, a gente está passando as consultas. Então, esse é um paciente que a gente pode, sem dúvida nenhuma, ver. E eu queria que você comentasse o paciente de grupo de risco, Thiago. Qual que é a nossa saída para ver aquele paciente, vamos por aí, acima de 65 anos, que tem as comorbidades, e que Sim. realmente é melhor não sair de casa agora? Então, a gente entende que o paciente hoje, ele sendo de grupo de risco, como já todo mundo já sabe, a maioria dos pacientes de grupo de risco, ele tem que realmente sair de casa ou fazer atividades que são essenciais. Então, ok, mas ele tem artrose, ele tem dor no quadril, ele tem dor no joelho, ele vai simplesmente viver com dor durante 2, 3, 4, 5, 6 meses, um ano, não sabemos quanto tempo isso vai durar. Olha, tudo tem problemas e tudo tem benefícios, né? Então, acho que esse período trouxe algumas mudanças nos sistemas socioeconômicos de todo mundo. E uma coisa que veio para ajudar muito principalmente esses pacientes que precisam de uma orientação, que precisam de uma orientação do que fazer, de uma orientação de como eu posso conviver com isso, como eu posso melhorar o meu problema ou do que eu tenho realmente. Nós temos uma ferramenta da avaliação da medicina por online, da telemedicina, que agora tem toda uma regulamentação, tem toda uma plataforma de utilização. A gente pode fazer uma avaliação, conversar com os pacientes, escutar a história, ver alguns exames online, com isso poder sugerir um diagnóstico e muitas vezes orientar aquele paciente, mantendo toda a distância necessária, ou seja, cada um na sua casa, ou o paciente muitas vezes em casa, ou às vezes no escritório privado, e o médico pode estar em casa, pode estar no consultório, pode estar no hospital. A gente pode orientar as pessoas na busca de um diagnóstico melhor, a gente pode orientar na busca de uma orientação do que fazer nesse período, se você pode tomar uma medicação, se você pode mudar uma questão na postura, se você pode fazer algumas atividades físicas, se você pode seguir a orientação do fisioterapeuta ou do educador físico por meio do online, se você pode fazer algumas medicações, se você pode como você pode dormir para melhorar, o que você pode fazer dentro de casa. Então, hoje, a telemedicina, principalmente nos pacientes de fator de risco, é uma ferramenta muito útil, tanto para pacientes que querem saber o problema que eles têm, quanto para saber o que fazer com o problema, ou pegar uma opinião, ou até preparar um tratamento futuro prévio. Então, você pode conversar com o médico, você pode pegar, ele pode ver teus exames, já deixar uma pré-consulta presencial futura, preparada para um melhor tratamento. Então, hoje o atendimento online, ele é regulamentado, muito bem utilizado e pode ajudar muito, principalmente essas pessoas que são fatores de risco aí para a contaminação e infecção pelo coronavírus, ok? Quando o debate começou, há algum tempo atrás, em relação à telemedicina, eu lembro a gente conversando, era alguma coisa que nos empolgava, mas incomodava ao mesmo tempo, Sim. porque não tinha regulamentação, e a gente não quer fazer coisa que não tenha regulamentação. Então começou o debate, a gente sabe que o mundo inteiro faz, então tem muitos países avançados que fazem a telemedicina, e a gente hoje se sente muito confortável porque existe a regulamentação. Então, hoje em dia, o Ministério da Saúde regulamentou. Para quem está nos assistindo e não sabe, tem algumas regras. Então, por exemplo, a consulta tem que ser gravada, a gente tem que ter um horário agendado, tem que ter prontuário médico. Então, não é uma simples conversa entre duas pessoas, dois amigos. Não, é uma consulta que tem uma relação médico-paciente formal, que tem que ser gravada e colocada em prontuário médico. Então, É importante que as pessoas entendam que às vezes eles querem consultar e querem uma solução. A telemedicina é uma ferramenta de orientação, muito mais do que às vezes de solução, principalmente na ortopedia, né? Então isso é fundamental das pessoas entenderem. é. E aqui eu vou dar uma puxada, na verdade, para uma preocupação que a gente tem na sociedade do trauma, Tiago, a gente está conversando bastante, que é o paciente mais idoso, que ele está no grupo de risco para o coronavírus, e ele tem uma queda em casa e ele tem muito medo de sair.
Então, assim, a gente tem atendido pacientes com uma fratura de fêmur, por exemplo, 5 dias, 6 dias, fraturas de tornozelo com 7, 10 dias. Então, assim, se você tem uma queda em casa, uma suspeita, assim, que é dor, inchaço, dificuldade de mexer, é fundamental que procure. Então, esse não tem como escapar. Isso pode ser uma emergência e o tempo que Sim, está correndo pode influenciar negativamente no tratamento também. Então, esse é um grupo à parte, vamos dizer assim, é o grupo do trauma ali que sim, está com dor, sim. né? Como você falou, no começo, todos os serviços estavam, o mundo estava perdido como lidar com a situação. Hoje, a gente tem consultórios médicos preparados para atendimentos com toda a segurança possível, hospitais muito preparados para o atendimento diferenciado entre pacientes com risco de sintomas respiratórios e pacientes seletivos sem risco de sintomas respiratórios, toda uma triagem pré-operatória, intra-hospitalar, pós-operatória, todo o manejo. Então é importante que a gente cuide da saúde, sim, mas a saúde não é apenas uma infecção do coronavírus. Então a gente sabe, por exemplo, a fratura do fêmur proximal do idoso é um exemplo muito clássico. Se você não tratar precoce, o resultado piora muito. Então, o medo, por exemplo, do paciente procurar um médico por se contaminar com o coronavírus, muitas vezes pode fazer com que ele tenha um pior resultado clínico muito maior, muito pior do que se ele não tratasse. Então, é super, super importante as pessoas saberem que é seguro ir em locais que estão cuidando, tomando os cuidados e as medidas necessárias, principalmente quando necessário. Então, dores incapacitantes, por exemplo, pacientes que têm artrose de joelho e de quadril. Artrose é uma doença lenta, de evolução lenta, ok? Então, o paciente sabe que ele tem sintomas há semanas, há meses, muitas vezes há anos. Agora, se aquele sintoma ele mudou muito rapidamente, subitamente, se o paciente ele caiu, ele teve um trauma, se ele teve um bloqueio de movimento, uma perda de mobilidade muito rápida ou uma dor muito intensa, isso é sinal que alguma coisa mudou. E se alguma coisa mudou muito rápido, isso é um sinal de alerta. Essa é a hora de procurar um especialista. Essa é a hora de você procurar ir no consultório médico. Se você não pode, você procurar um atendimento online. Então é super importante lembrar dos sinais de alerta de que alguma coisa piorou. Existem pacientes de idade, por exemplo, que têm artrose, uma coisa chamada fratura por insuficiência, seja da cabeça do fêmur ou seja do joelho. Isso significa um osso um pouco mais fraco, que devido à carga, ele pode amassar, ele pode afundar, vamos dizer assim. E é aquele paciente que tinha uma dor crônica, uma dorzinha, ele convivia bem, ele estava aí no seu tratamento e de um dia para o outro ele piora demais a qualidade de vida, ele não consegue mais apoiar o quadril, ele não consegue mais apoiar o joelho, isso significa que alguma coisa mudou naquele momento. Esses sintomas de risco é muito importante que os pacientes procurem atendimento e não esperem muito, porque esperar muito piora muito o resultado. Então isso é super importante. Tem outra situação que a gente às vezes se depara, que é um pouquinho mais raro, mas são as infecções também. Então, o paciente vê que piora muito ali, isso é uma emergência. Então, eu estou andando razoavelmente. Daqui a pouco, eu senti que a minha dor aumenta muito, principalmente na hora de mexer meu quadril, meu joelho. O joelho fica vermelho, o quadril fica difícil de mexer. Isso também é uma emergência e tem que ir para o consultório médico ou para um pronto-socorro para procurar ajuda, porque também é uma emergência. Infecção também pode trazer problemas basicamente irreversíveis ali no quadril. A Ecleia perguntou aqui, mandar um beijo para a Ecleia lá de Ponta Grossa, se tem o tratamento clínico também para artrose, se é só cirúrgico. Então, eu vou começar a dizer sobre os tratamentos clínicos e o Thiago conversa sobre o tratamento cirúrgico. Então, Ecleia, é uma ótima pergunta, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm, né, por conta do desgaste ali que foi diagnosticado. A partir do momento que você tem o diagnóstico de artrose, a gente sempre tenta começar por um tratamento conservador, que a gente chama, que é um tratamento sem cirurgia, né? E a artrose, ela tem alguns pilares no tratamento conservador. O primeiro é anti-inflamação. Então, a dor da artrose ela é uma dor inflamada. Então, a gente pode utilizar medicamentos para desinflamar e também pode utilizar medidas físicas, por exemplo, numa clínica de fisioterapia, como ultrassom, eletroterapia, que vai diminuir a dor da pessoa.
A outra coisa é o fortalecimento. Então, o fortalecimento é uma das coisas que hoje em dia a gente tem maior evidência científica que trazem vantagens para dor de artrose. Então, se você tiver com o teu quadril, com o teu joelho mais forte, com a musculatura ao redor mais forte, isso vai trazer uma estrutura melhor e que vai compensar essa falta, por assim dizer, da cartilagem. Terceira coisa é a diminuição de peso, por exemplo. Nos casos mais graves, a gente pode usar alguma bengala, alguma muleta, para tratar os pacientes de uma forma, claro que mais temporária. Eu não concordo com uso de muleta para sempre, em vez de operar. Talvez num paciente que não tenha condição clínica de operar, isso pode ser uma opção, mas não acho que seja a opção melhor. Se você tratou 3 meses, a qualidade de vida não melhorou, você tem limitações funcionais para as suas atividades do dia a dia, ou mesmo para o teu trabalho, aí tratamento cirúrgico, que o Thiago vai comentar como é que faz o tratamento cirúrgico para artrose. Então, assim, é super importante as pessoas entenderem que a artrose ela é uma doença evolutiva, é uma doença progressiva que tem geralmente associada a algum fator de risco, né? E na avaliação inicial, para a gente optar por qual tipo de tratamento, é importante a gente juntar o que o paciente ele nos conta, a história, é importante a gente juntar o que a gente vê no exame físico e o que a gente tem de exames de imagem para juntar esse conjunto de fatores e chegar numa graduação. Qual é o grau daquela artrose do paciente e quanto aquela artrose ela prejudica a qualidade de vida daquele paciente. Porque tem pacientes que têm artroses avançadas, com pouca limitação da qualidade de vida, como o Cristiano falou, mas tem pacientes que têm artroses pequenas, porém grande limitação. Então, não se trata a artrose e se define o tratamento apenas pelas imagens ou apenas pelos sintomas, e sim pelo conjunto de coisas. Então, assim, inicialmente, a maioria dos pacientes realizam um tratamento conservador, né? Então, essas medidas são importantes. E aí a gente passa para a gente chama dos tratamentos um pouco mais, vamos dizer assim, invasivos, que eles podem ser desde tratamentos com infiltrações, com injeções, com algumas medicações protetoras, anti-inflamatórias, buscando um tratamento paliativo, até cirurgias maiores, como uma substituição da articulação, que é uma prótese de quadril. Então, a artrose em si, por enquanto, ela não tem cura. O desgaste da cartilagem articular dos dois lados da articulação, que é a denominada artrose, ela não tem cura. Ela tem, na verdade, uma tentativa de se estabilizar ou de frear os sintomas e de se ganhar tempo e qualidade de vida. Então, em alguns pacientes com artrose inicial, principalmente pacientes bem jovens, com diagnóstico de fatores de risco, como, por exemplo, o impacto femoroacetabular, eles podem ser candidatos a cirurgias preservadoras, como a artroscopia do quadril, com uma tentativa de melhora dos sintomas e de prolongar a qualidade de vida e os sintomas desse paciente praticando atividades físicas, ok? Outra opção de tratamento, por exemplo, em pacientes que têm artrose inicial, porém já têm um diagnóstico de uma artrose um pouco mais avançada, eles têm uma idade, por exemplo, acima de 40, 45 anos, eles têm já uma lesão de cartilagem, já têm sintomas um pouco mais avançados, a cirurgia preservadora, por exemplo, da artroscopia, ela já não tem tanto resultado. Mas são pacientes muito ativos, pacientes que praticam atividade física já ainda mais intensas, que são muito jovens. Então, eles não são bons candidatos a uma cirurgia preservadora, como a artroscopia, mas eles também não são ótimos candidatos ou não têm sintomas ainda tão intensos que prejudicam a qualidade de vida deles, ou não tem, por exemplo, perda de mobilidade tão grande, ou são muito jovens e querem tentar alguma medida paliativa. Então, hoje existem as terapias, vamos dizer assim, viscobiológicas ou as infiltrações e algumas medicações no quadril, e o que mais se usa, mais estudado hoje no mundo é o ácido hialurônico, que ele tem como objetivo principal o alívio dos sintomas, porque ele é uma medicação que é anti-inflamatória. Ele tem como um grande objetivo como aumentar a lubrificação da articulação, ou seja, ele diminui o atrito naquelas áreas de cartilagem lesada e dos fatores de risco, e ele também estimula a absorção de impacto e a produção de mais líquido sinovial para aumentar a lubrificação. Então, às vezes, com uma injeção, com uma infiltração no quadril, que é um procedimento simples,
associado àquelas medidas de fortalecimento muscular, mudança de hábito de vida e controle de peso, a gente consegue dar qualidade de vida esportiva aos pacientes por um período muito maior, sem a necessidade de uma cirurgia. E aqueles pacientes que têm já um diagnóstico de artrose mais avançada, associada a sintomas de perda de qualidade de vida. Quando a gente fala sintomas de qualidade de vida, envolve pacientes que têm dor, pacientes que têm limitação de mobilidade, pacientes que têm falha de todos os tratamentos. Então, o paciente que já fez tratamento conservador, fisioterapia, medicação, infiltração e não teve resultado. E aqueles pacientes também que têm sintomas secundários, porque muitas vezes o paciente está prejudicando uma articulação, seja ela a coluna ou o joelho, porque ele tem um quadril muito ruim. Então é importante saber que sintomas secundários também são importantes na decisão cirúrgica. Então os pacientes com artrose avançada, falha de todos os tratamentos e piora da qualidade de vida, muitas vezes eles são candidatos a uma cirurgia ou tratamento de prótese total do quadril, que o nome médico, se vocês quiserem pesquisar um pouco sobre a artroplastia total do quadril, que é uma cirurgia de substituição da área da articulação, onde a gente observa pacientes extremamente satisfeitos. Então, o índice de satisfação de uma prótese de quadril hoje aí é 97%, 98%, devolvendo qualidade de vida, mobilidade, controle de sintomas e, na maioria dos casos hoje aí, prática de atividades físicas, melhorando a qualidade de vida dos pacientes, né? Então, esse é mais ou menos o cenário que nós temos de opção de tratamento. E, Cristiano, e aí você é um paciente que você tem indicação de uma cirurgia, ok? E aí você queria fazer a sua cirurgia em abril, porque você planejou o seu trabalho, a sua família, e tudo parou. O que você diz para as pessoas hoje, um paciente seu, que tem indicação de fazer uma cirurgia de prótese de quadril, e ele não quer, não pode ou tem medo? Qual que é a orientação para os pacientes que têm indicação cirúrgica? O que eles têm que fazer nos próximos meses? A gente tem alguns pacientes que estavam até com a cirurgia liberada quando começou essa história da pandemia, do coronavírus, e foi muito frustrante, assim, né, para as pessoas que se programaram a vida familiar, a vida pessoal e também do trabalho. O que eu tenho falado para os pacientes? Na realidade, a gente tem feito uma avaliação constante e flutuante dessa situação de isolamento e também do número de casos em cada região. Então, o Brasil é muito grande. Por exemplo, começou com o epicentro lá em São Paulo, enquanto Curitiba estávamos super tranquilos. Meus amigos de São Paulo pararam de operar as eletivas, enquanto nós fizemos algumas eletivas aqui em pacientes fora do grupo de risco, porque até lá não sabíamos exatamente qual era o perfil da doença, qual era o perfil de letalidade da doença. Eu acho uma super irresponsabilidade você internar um paciente, por exemplo, nossos pacientes de prótese, normalmente tem acima de 65 anos. Então, você internar um paciente com 65 anos sem muito entender a doença, eu achei que na época não era o ideal. E aí a gente foi fazendo essa avaliação flutuante e até um mês atrás, até talvez 3 semanas atrás, estávamos já entendendo melhor a doença e com a doença controlada aqui em Curitiba. Foi quando operamos. Foi naquela semana que eu e o Thiago, nós fizemos algumas cirurgias em pacientes também fora do grupo de risco. E agora, nesse momento, o que eu tenho falado? Para quem tem, nesse momento, nessas 2 semanas que estamos passando agora, existe um decreto, vocês devem ter acompanhado, um decreto do governador do estado, que nos impede de internarmos pacientes eletivos. Então, a cirurgia eletiva ela está proibida agora em Curitiba e em algumas outras cidades do Paraná nas próximas 2 semanas. Esse decreto, teoricamente, termina terça-feira que vem. E aí nós vamos, novamente, usar o bom senso para ver se internamos ou não os pacientes. Então, eu me sinto muito tranquilo em operar um paciente jovem, que pode fazer, por exemplo, uma artroscopia de quadril de manhã e perfeitamente ir embora de noite para casa. E talvez não me sinto tranquilo em operar uma paciente cardiopata de 85 anos que vai para a UTI, por exemplo. E aí talvez essa UTI esteja lá ainda um pouco lotada. Então, a gente tem estratificado esses pacientes e de novo, é uma avaliação constante, eu não tenho cravado data de cirurgia, eu falo assim, a cada semana nós vamos reavaliar. E semana que vem, por exemplo, eu acho que a gente pode reavaliar,
não tendo mais a proibição do Estado, usar o bom senso se nossos hospitais estão bem, se as nossas, enfim, fisioterapias já estão funcionando, a gente tem que pensar também na reabilitação. Então, é assim que a gente tem pensado em relação à cirurgia nesse período. Eu tenho conversado bastante com pacientes, secretárias, colegas médicos, e a minha postura é essa divisão entre pacientes que são de baixo risco, pacientes que são de maior risco. Então, por exemplo, pacientes que vão fazer cirurgias pequenas, que vão fazer, por exemplo, uma artroscopia de quadril, pacientes que vão fazer uma infiltração de quadril, seja no consultório, ou seja no hospital, eles podem se programar, desde que as coisas estejam andando bem, o bom senso, para realizar um tratamento durante esse período. Pacientes de alto risco, que têm, por exemplo, uma artrose muito avançada, porém tem inúmeras comorbidades, são pacientes que realmente eles devem tomar mais cuidado, que tanto os pacientes quanto os médicos devem ter um bom senso de que filtrar quais são os pacientes ideais nesse momento, ver a condição semanal do seu hospital, ver a condição da sua UTI, para você poder, vamos dizer assim, dar suporte a quem precisa no hospital, mas também tratar quem precisa, né? Que não é só o coronavírus que a gente tem no mundo. Então, essa divisão, se você é um paciente que está programado, que você tem baixo risco, você é um paciente que pode programar um tratamento agora. Agora, se você é um paciente de extremo risco, se você puder adiar enquanto as coisas se estabilizarem, é melhor. Então, é importante salientar que tem pessoas que podem realizar o tratamento agora, desde que os hospitais estejam tranquilos e as clínicas tranquilas. Então, é importante as pessoas entenderem que não está proibido e que nem todo mundo não pode operar. Agora, dividir e, vamos dizer, personalizar cada pessoa, cada caso e a situação semanal, como o Cristiano falou, a gente está realmente orientando os pacientes que a gente tem que fazer assim, desta maneira para poder ter segurança para todo mundo, segurança para nós, segurança para vocês, segurança para as famílias e também para quem precisa do atendimento hospitalar de urgência, ok? Eu acho que chegou uma pergunta que vem muito assim em linha com o que a gente está conversando, que a Mi Pontes falou se é necessário o internamento hospitalar e anestesia para infiltração do quadril e joelho. E que é uma excelente pergunta, porque no fundo o que a gente falou? Que é uma forma de tratamento e estamos falando em pacientes que vão ser internados ou não. Então, hoje em dia, a gente faz as infiltrações tanto do quadril quanto do joelho nos consultórios mesmo, sabe? Por quê? Porque antigamente, até alguns anos atrás, íamos até os hospitais para fazer as infiltrações do quadril, porque o quadril é uma articulação muito profunda. E para a gente chegar com a agulha no local certo da infiltração, é basicamente impossível você fazer as cegas. Você precisa de algum exame de imagem que nos ajudem a guiar essa agulha. Então, hoje em dia, a gente antigamente usava no centro cirúrgico um aparelho que bate o raio-x na hora, e hoje em dia nós usamos um ultrassom que temos no consultório, e aí a gente consegue, sem internar o paciente, sem necessidade de anestesia ou sedação, fazer esses procedimentos de infiltração que podem trazer benefícios, porque não é um tratamento cirúrgico nessa fase também de pandemia. Tem pacientes que vêm nos pedindo, inclusive de uma forma até um tanto paliativa, até com artroses que, de outra forma, em outros momentos, até provavelmente não faríamos as infiltrações com ácido hialurônico, por exemplo, por terem artroses mais avançadas. Sim. Mas o paciente tem 87 anos e falou assim, doutor, não estou conseguindo andar. Então, vamos tentar fazer a infiltração. Assim, não precisamos correr o risco de irmos até o hospital, não tem anestesia. E realmente tem os pacientes que têm optado por essa estratégia, para que ganhe, assim, alguns meses, até que as coisas diminuam e possamos internar novamente com segurança. A gente até conversou entre nós aqui, entre dois médicos, colegas de trabalho, que, a minha opinião, a única coisa que proporcionalmente aumentou nos últimos 3, 4 meses foi o número de infiltrações de ácido hialurônico no joelho e no quadril. E até alguns casos que regularmente nós não faríamos, porque são pacientes que têm um pouco mais de artrose, mas pacientes que pediram alguma medida paliativa, principalmente sintomática, porque sabem que tem várias comorbidades e que vão ter
que aguardar alguns meses, seja 2, 3, 5, 6 meses para poder fazer a cirurgia. E eles estão com muitos sintomas. Então, assim, esse esclarecimento ao paciente que dessa talvez não é a melhor opção, ok. Mas, neste momento, pesando na balança risco, saúde, coronavírus e sintomas, é uma boa opção. Então, assim, é um procedimento seguro que fazemos nos consultórios e que tem ajudado bastante, até pessoas que a gente ficaria um pouco receoso, assim, né? Porque a ideia sempre é propor o tratamento menos agressivo, porém efetivo aos pacientes, né? Porque todo mundo, na verdade, quer, muitas vezes, prefere fazer uma infiltração do que uma cirurgia. Só que a gente tem dados científicos e evidências mostrando quais são os pacientes que têm maior risco de dar certo ou de não dar certo sobre aquele procedimento, né? Tem uma pergunta legal que veio aqui da Maria Regina, que ela tem um pouco de artrose, bursite e tendinite, e que agora que esfriou, dói mais no inverno. Isso é normal, Cristiano? Você escuta sempre isso? Escuto sempre, escuto sempre. Mudou o tempo, aumentam as dores. É, assim, ó, parece que o aumento do frio traz uma contratura muscular, talvez até involuntária, que pode aumentar as dores. Então, pessoas com prótese, pessoas que têm implantes, e mesmo pessoas que não têm, somente inflamações, alteram o tempo para chuva, para frio, e isso aumenta, sem dúvida, a dor. Então, é uma pergunta que chega bastante mesmo para a gente, e é bastante comum a gente ver que acontece isso, provavelmente pela contratura. Por isso que algumas formas de calor superficial, como eu vi que o Vander comentou ali, infravermelho, e mesmo em casa, mesmo podendo fazer compressas mornas, são medidas que muitas vezes melhoram essas dores da bursite, da tendinite, porque faz um relaxamento da musculatura, aumenta a circulação local, e isso pode trazer algum efeito terapêutico para os pacientes. Um dos pontos que nós queríamos conversar, aproveitando aí a participação do Vander, o Vander De Luca é um parceiro fisioterapeuta nosso aí, muito frequente na nossa vida, ajudando a tratar tanto os pacientes não cirúrgicos quanto cirúrgicos. Muita gente pergunta o que é possível de fazer de tratamento conservador em casa de artrose de quadril e joelho, nessa época que não tem academia aberta, não tem pilates aberto, não tem hidroterapia aberto, tem pouca fisioterapia aberta. Então, assim, hoje já é regulamentado também as orientações de atividades físicas online, seja por fisioterapeuta ou por educador físico, ok? Então, existem diversos exercícios que as pessoas portadoras de artrose de joelho e quadril podem fazer com objetivos de analgesia, exercícios para mobilização da articulação, exercícios de alongamento muscular, exercícios de fortalecimento muscular, que podem ser feitos em casa, de preferência sobre a orientação de um profissional, seja ele um fisioterapeuta ou educador físico, ok? Para que você possa manter seu corpo em movimento, para que você, com a mobilização da articulação, você diminua o componente inflamatório e as contraturas, e que você possa, vamos dizer assim, passar por esse período de uma maneira melhor. Então, tem pessoas que podem até adquirir algumas coisas relacionadas a Cristiano, tua tela inverteu aí, isso. Foi. Que podem inverter, comprar alguns aparelhos, tem pessoas que têm bolsas de água quente e frio, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, isso é uma pergunta bem importante. Pessoas que têm alguns aparelhos de fisioterapia em casa, tem bola de pilates, algumas academias, então, assim, procure uma orientação de um profissional, que eles também estão trabalhando com atendimentos online e orientação online. Então, assim, super importante não ficar parado, porque quanto mais sentado e deitado você ficar, mais atrofia muscular, mais perda de mobilidade, pior o teu quadro de artrose. Ok? Você sabe que ontem mesmo eu estava conversando aqui em casa, e deve ter acontecido na casa de muitas pessoas. No começo, quando achávamos que ficaríamos 15 dias só em isolamento, fazíamos mais atividade física em casa. E depois, a questão psicológica foi pegando um pouco, as pessoas foram meio que desanimando, falar, essa semana não vou fazer semana que vem, que as coisas vão voltar, e acabaram que perderam uma oportunidade. E por que perderam uma oportunidade? Porque, assim, ó,
para ganhar a musculatura que a gente precisa para ela ser efetiva de uma forma terapêutica, leva muito tempo, levam várias semanas. E para a gente perder essa musculatura é muito rápido. Então, sobe de escada, desce de elevador. Tem estudo que mostra que você perde 30% da tua massa muscular, para quem está indo na academia, em só 2 semanas. Então, é muito rápido isso. Então, assim, acho que talvez seja até um estímulo aqui meio do Thiago para as pessoas voltem a praticar as atividades que vocês faziam antes no Pilates, dá para fazer essa adaptação sem dúvida nenhuma. Muita gente que já fazia atividades funcionais, isso dá para trazer para dentro da nossa casa e tentar resgatar essa força muscular que faz muito sentido no tratamento das artroses, das tendinites, que é a maioria dos casos dos nossos pacientes. Então, assim, se movimentem. Quanto mais parado, pior fica a qualidade da saúde física e mental, vamos dizer assim. Um comentário aqui é um comentário do Dr. Rogério Fux, né? Que pediu para lembrar e de falar que, por questões de cuidado e risco de infecção, todo paciente que é submetido a uma infiltração articular, se ele tem indicação de fazer uma prótese do joelho do quadril, ele precisa esperar pelo menos 3 meses de intervalo. Por quê? Porque os pacientes que têm essa infiltração realizada, se a cirurgia for feita em menos de 3 meses, eles podem ter um risco aumentado de infecção. Então, é uma coisa que a gente conversa bastante com esses pacientes paliativos, vamos dizer assim, que quer fazer a infiltração, num caso um pouquinho mais avançado, tudo bem, mas que tem que estar ciente que é importante aguardar pelo menos 90 dias para não aumentar o risco de infecção. Ok? Eu vou responder uma pergunta de um paciente que eu conheço muito bem, que é o Matheus. O Matheus é um paciente que fez uma infiltração, fez uma artroscopia de quadril bilateral e ele tem uma lesão de cartilagem nos quadris e ele fez uma infiltração de ácido hialurônico. Então eu vou perguntar, Matheus, o Cristiano trabalha da mesma maneira que eu vou perguntar para o Cristiano para ele te responder isso. Fiz uma aplicação de ácido hialurônico no quadril por uma lesão de cartilagem faz mais ou menos 6 meses e ela ainda continua com sintomas. Ele não teve melhora com a infiltração do ácido hialurônico. Ele pode fazer de volta se ele não teve sintomas, se ele não teve melhora, quanto tempo ele deve esperar, ou qual é o intervalo que você repete uma infiltração? Boa pergunta. O que a gente vê, na verdade, na prática e o que os estudos mostram, né? Que provavelmente a primeira injeção seja mais efetiva, de maior eficácia. E essa eficácia tende a se perder ou a ir diminuindo de acordo com o número de infiltrações. Então, a expectativa é que a primeira seja a melhor. Provavelmente a segunda pode até ser igual, mas não vai ser melhor que a primeira. Então, assim, o ácido hialurônico é uma medicação que a gente chama que tem ação de médio prazo. Então, ele não começa a agir amanhã, do ponto de vista de sintomas. Você precisa ter uma fase mais adaptativa da tua articulação. E a meia-vida do ácido hialurônico dura mais ou menos entre 4 e 6 meses, que é o tempo de ação. Então, se você ficou muito bem por 6 meses, ok, eu acho super legal, vamos repetir novamente. Com a expectativa igual, pode ser, mas talvez um pouco menor. Agora, se você não teve melhora na sua injeção, que você fez uma só, do ácido hialurônico, a gente normalmente não recomenda tentar novamente. Ótimo, eu vou responder sobre isso. A minha opinião, e pacientes que já fizeram infiltração comigo, eu digo, observe o seu quadril e espere o máximo de efeito próximo dos 3 meses, um efeito adequado ainda por pelo menos 6 meses. Se por 6 meses a infiltração ela não te trouxe um benefício que te valeu a pena, é muito discutível se repetir uma infiltração se por 6 meses ela não tem um resultado efetivo, porque provavelmente a próxima não é tão boa quanto aquela. E se só durou 6 meses, provavelmente ou a lesão ela é maior do que a gente espera e o efeito do ácido hialurônico não é o efeito esperado, ou às vezes a dor tem vários componentes relacionados, não somente a dor da cartilagem articular da articulação. Ela pode ter uma dor irradiada, ela pode ter uma dor muscular, capsular envolvida, que nós não vamos conseguir tratar
apenas com injeção articular. Então, é importante entender o objetivo da infiltração, se ela teve melhora ou não, e quando ela falha, muitas vezes buscar outra opção de tratamento ou outra causa da dor. Né? Então, é importante, se falhou, se repitam exames, se faça uma nova avaliação clínica, buscando se não teve resposta, por que não teve resposta? Será que a lesão é mais grave? Será que existe um outro componente de dor? Isso é importante. Ok? E uma coisa que a gente lembra também é que as cartilagens das pessoas são diferentes. Então, na realidade, não é toda a cartilagem que vai responder bem ao ácido hialurônico. E se fosse assim, a gente pararia de fazer cirurgia, não precisaria mais fazer cirurgia do quadril, nem do joelho. Então, assim, também existe, muito provavelmente, alguma coisa molecular ali, de DNA mesmo, de cada cartilagem, que umas absorvem melhor e outras nem absorvem tão bem o ácido hialurônico. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Nelsinho Cortez, que é eu acho super, super importante, né? Porque tem muitos pacientes, por exemplo, que vêm para o consultório que tem pouca dor no quadril, mas tem um quadril extremamente travado, extremamente bloqueado. A pergunta dele é: qual é o primeiro sinal que tem algum problema no quadril além da dor? Olha, eu particularmente, eu não sei dizer, sim, numa experiência, vamos dizer assim, prática, o que é mais frequente? Dor no quadril ou restrição de mobilidade? Porque tem pessoas, muitos pacientes que têm, por exemplo, uma restrição ou uma artrose de quadril ou uma restrição de mobilidade secundária ao impacto no quadril, eles, desde que eles se lembram por gente, vamos dizer assim, desde a adolescência, eles têm uma restrição de mobilidade, principalmente da rotação interna do quadril. Mas para eles, aquele quadril ele é normal. Por quê? Porque ele não sabe como é ter um quadril com mobilidade normal. Então, o que a gente observa muitas vezes é que tem pacientes que têm uma restrição de mobilidade muito grande e tem pouca dor. Essa restrição de mobilidade ela pode vir pela deficiência, vamos dizer, anatômica, né, por problemas ósseos, mas ela pode vir da própria artrose. Por quê? Porque a artrose gera uma deformidade articular, então ela gera uma deformidade articular no quadril, onde o quadril não se torna mais congruente. Por exemplo, a cabeça do fêmur ela cria osteófitos, que são bicos de papagaio, e ela já não é mais congruente com o quadril, com o acetábulo, então isso perde mobilidade. As alterações inflamatórias, como o Cristiano falou no começo da live, da articulação do quadril, elas criam uma contratura da articulação e da cápsula articular. E também a dor gerada faz uma inibição neuromuscular, que faz com que o controle cerebral deixe você usar menos a musculatura, o que faz uma atrofia muscular, uma contratura muscular e uma perda de amplitude articular também por questões músculo-tendíneas. Então, assim, a dor é um fator importante, sim, mas a perda de mobilidade do quadril, ela deve ser avaliada e investigada, porque muitas vezes ele é um dos primeiros sinais da evolução de um problema no quadril ou de um problema prévio que não está sintomático naquele momento. E falando em sintoma, então, além de dor e da limitação do movimento, eu vou pegar o gancho aqui no comentário do Glauco, que ele pergunta em relação ao tamanho da perna, né? Então, na verdade, Glauco, quando você tem a diferença de tamanho da perna, ou seja, a minha perna está mais curta que a outra, ou sentir que estou andando, mancando porque minha perna encurtou, isso é absolutamente entendível e sim é explicado por uma artrose. Mas que artrose? Essas são as artroses já mais avançadas. Então, normalmente a gente tem entre 5 e 7 milímetros de cartilagem ali na cabeça do fêmur e no acetábulo. Então, se você tem a perda dessa cartilagem, a cabeça do fêmur vai chegando ali na bacia, que é o famoso osso com osso, e aí essas pessoas podem sentir, sim, discrepância dos membros inferiores. Existem algumas doenças da infância, por exemplo, como epifisiolise, Legg-Pertz, e mesmo displasias do quadril, que fazem um encurtamento pelas deformidades que faz na anatomia do fêmur. E aí você pode ter encurtamentos tão grandes quanto 3, 4, 5 centímetros, dependendo da doença, e ela é explicada também pela artrose. Então, quando a gente está ali no consultório, a gente pergunta de dor, que é realmente o principal motivo que as pessoas nos procuram, mas a gente vai atrás de dismetrias,
a gente vai atrás de movimentos, realmente, de você ver se tem uma amplitude boa. E o Nelsinho que perguntou, o Nelsinho é um conhecido tenista nosso, eu dei muito 6-0 nele já. O Nelsinho deve ter dor porque ele faz rotação. Então, Nelsinho, os tenistas têm muita rotação ali na hora do giro, de fazer os golpes, de saque. Então, essa rotação que você tem no tênis também gera bastante dor em jogadores que têm problema do quadril, seja de cartilagem ou impacto femoroacetabular. Tem um sintoma muito caseiro, e eu brinco isso, e geralmente quando nós temos os estagiários no consultório, eu digo assim, ó, paciente que tem artrose do quadril, que não consegue calçar o sapato sozinho, ou as mulheres que não conseguem fazer a unha do pé sozinha, elas têm altíssima probabilidade de ter uma artrose avançada com indicação de prótese. Então, a perda de mobilidade, a dificuldade de fazer atividades simples, como calçar o sapato ou uma meia sozinho, por exemplo, quase sempre está relacionada à articulação do quadril, o quadril que coordena a rotação do membro, né? Então é super importante entender isso. E, então, essa perda de mobilidade para atividades simples mostra, sim, um quadro de artrose geralmente mais avançado. Ok? Tem uma pergunta que toda live, Cristiano, toda live que a gente faz existe. Tá? Então, eu não vou eu responder, eu vou pedir para você responder. Essa pergunta é o seguinte: uma pessoa com 90 anos ainda tem chance de realizar uma cirurgia de prótese? Essa pergunta é muito boa, né? Sim, a resposta é que sim. Por quê? Porque a forma atual, a forma moderna que a gente olha para a medicina, não é a forma da idade cronológica da paciente. Então, para mim, não interessa muito se você tem 90 anos ou se você tem 60 anos. Eu tenho pacientes de 90 anos muito mais ativas e saudáveis que algumas pacientes de 65. Então, assim, a gente tenta, hoje em dia, fazer essa avaliação global da saúde da paciente. O que significa isso? Atividade, então, grau de atividade. O paciente sai para o mercado, viaja com a família, faz esporte, é uma paciente super ativa. E graus de comorbidade. Então, a paciente, e eu vou falar, eu sempre converso isso com o Thiago. A gente tem alguns pacientes que fraturam o fêmur com 100 anos. Nós devemos ter, Thiago, uns 5 pacientes que a gente tratou de fratura de fêmur com 100 anos. São normalmente melhores que os pacientes de 70, 75. Por quê? Porque se você chegou aos 90, se você chegou aos 100 anos, provavelmente tua saúde seja bem tranquila, é aquela vozinha, aquele vozinho que não toma muita medicação, que não tem muita comorbidade, que sempre se cuidou, que faz atividade física e que não toma muito remédio. Então, esses pacientes são aptos, sim, a fazer qualquer cirurgia. Agora, se você pega um paciente, infelizmente a gente tem casos, então, 4 stents no coração com 60 anos, transplantados renais, são pacientes que acendem já um sinal de alerta, a gente não está dizendo que não pode operar, mas sem dúvida fazemos uma avaliação pré-operatória muito mais detalhada. Como mensagem final, esquece a idade da paciente e olha para a pessoa em si, como é que ela está, se tem atividade e se tem doenças associadas. Acho que essa que é a resposta ideal. Até porque todo mundo hoje quer viver mais, mas eu acho que a frase tem que ser mais completa. A gente quer viver mais e com qualidade. Ter 90 anos, ter uma artrose, não ter problemas de saúde, vamos dizer assim, uma saúde boa, controlada, poder fazer uma caminhada, poder andar, poder aproveitar esses anos de vida. Agora, não conseguir caminhar sozinha por dor no quadril e no joelho. Então, isso assim, se for para viver mais, vivemos mais com mais qualidade. Então, é importante que essas pessoas que chegaram lá, porque têm uma saúde boa, na maioria dos casos, elas façam essa avaliação. E essa é uma frase que eu falo todas as vezes. Eu prefiro muito mais um paciente de 88, 90 saudável do que um paciente de 65 anos cheio de problema, que já infartou, que tem um diabetes descompensado, que tem pneumonia de repetição, fumante há 50 anos, então isso é super importante. E esses pacientes, eles não chegam no 90, porque eles têm problemas. Então, geralmente, os pacientes de bastante idade, eles têm uma condição de saúde, apesar da idade, muito equilibrada, vamos dizer assim. Né? Bem isso.
O Glauco perguntou, desculpa, Glauco, eu não terminei de responder a tua pergunta inteira. Ele quer saber, que eu acho que também é uma pergunta bem comum das pessoas, quem tem a discrepância, quem tem a alteração, a diferença do comprimento da perna, se tem algum procedimento que possa fazer. Então, Glauco, na verdade, se você tem uma diferença dos membros em decorrência de artrose, a solução para isso é a prótese do quadril. E a prótese do quadril, sim, a gente consegue equilibrar os membros, na grande maioria das vezes, desde que, e aí entra uma questão mais técnica de cirurgia mesmo, você não tenha lá 10 centímetros, 7 centímetros. Eu falo isso porque às vezes quem está nos ouvindo tem, por exemplo, uma displasia, que a cabeça do fêmur não está encaixada na bacia, está lá em cima. Para a gente descer esses 10 centímetros, a gente põe em risco o nervo dos pacientes. Mas o que a gente sabe? Que normalmente até 4 centímetros, 4 centímetros e meio, a gente consegue equalizar na cirurgia de quadril, e para isso a gente faz sempre programação antes, o desenho. Eu e o Thiago somos duas pessoas completamente neuróticas com planejamento pré-operatório, então a gente nunca abre alguém sem estar lá com o plano definido no centro cirúrgico, o desenho da prótese, que é a previsão de como vai ficar. Então a gente sabe, mesmo antes da cirurgia, quanto a gente vai conseguir equalizar esse membro, e qual é a altura da prótese ideal para a gente deixar o paciente equalizado. Legal. Eu vou responder uma pergunta de duas pessoas, uma pergunta parecida. A Isa Moraes perguntou se quem tem problema no joelho pode subir escada. E a Daisy acabou de perguntar se quem tem artrose no joelho pode fazer exercício no simulador de caminhada. Bom, por que as pessoas sempre perguntam, né? Quem tem problema no joelho, ou desgaste no joelho, ou artrose no joelho, ou condromalácia patelar, se elas podem fazer atividade física, se elas devem ou se elas não devem. Bom, o joelho é uma articulação que suporta bastante o peso do corpo, né? Principalmente nas atividades de subir e descer a escada, que a gente pode aumentar 5 a 7 vezes o peso do corpo na articulação do joelho, em atividades com impacto, ok? Então, o que a gente percebe? O exercício, ele não é um fator de risco isolado apenas para artrose. Claro, não estou falando de atletas competitivos de alto rendimento, isso é uma outra conversa, estou falando de pessoas normais, que praticam caminhada, que sobem e descem escada, que fazem academia, que fazem pilates, que jogam tênis, que gostam de correr um pouquinho. O joelho ele vai sofrer uma carga na atividade física, mas o fundamental é que a articulação ela foi feita para mobilização. Ela foi feita para ligar dois ossos e ter mobilidade. Quem foi feito para fazer força foi os músculos, ok? Então, pessoas que têm dor, sintomas no joelho, sintomas no quadril também, e têm problemas diagnosticados, eles podem fazer exercício, desde que eles fortaleçam aquela musculatura específica para proteger a articulação, para diminuir a carga na cartilagem, para diminuir a carga naquele local que está mais sobrecarregado. No joelho, muitas vezes, a patela ou o compartimento medial do joelho. No quadril, muitas vezes, a parte central, mesmo a cabeça do fêmur, que sofre muita carga. Bom, e quais são os músculos principais, né? O que a gente foca, o que eu mais oriento para os pacientes, né? No joelho, a gente sempre lembra de fortalecer a coxa, de evitar atividades com extremo impacto ou com muita flexão acima de 90 graus, mas a gente sabe que um dos principais músculos do joelho também é a musculatura abdutora e rotadora externa do quadril. Então, se você tem um problema no joelho, é muito importante fortalecer a musculatura do quadril, principalmente pacientes que têm artrose do joelho ou sobrecarga na cartilagem da patela. Então, é fundamental preparar a musculatura e não esquecer da musculatura estabilizadora do quadril para não sobrecarregar o joelho. E no quadril, tá? Também é super importante que a musculatura esteja compensada, porque se a musculatura está forte, vai menos carga para a cartilagem do quadril. Então, se você tem um problema no quadril, você tem um impacto, você tem uma lesão na cartilagem, você tem uma artrose, se você tem a musculatura mais forte, você sobrecarrega menos. E no quadril é muito importante os músculos rotadores externos e posterolaterais, os abdutores,
mas é muito importante também o conjunto da musculatura do core, que é um conjunto de músculos do abdômen, da região pélvica, da musculatura da lombar, da coxa da parte anterior e posterior, para que isso trabalhe em conjunto e diminua a carga sobre a articulação do quadril, para você poder fazer atividades físicas e não sobrecarregar, criar um problema ou prejudicar um problema. Tá? Então, isso é super importante. Ok? Show de bola. O que eu sempre falo é cintura pélvica, assim, para os pacientes se lembrarem de uma forma resumida e simples, assim, a cintura pélvica então é abdominal, é glúteo e é paravertebral. E aí, aí o teu preparador físico, o teu educador físico, o teu fisioterapeuta vai saber como trabalhar. Isso que o Thiago falou do core é fundamental para ter um bom equilíbrio pélvico. Tudo bem? Bom, Thiago, eu acho que estamos com 1 hora aí de live, foi super legal o papo, cara, foi muito produtivo mesmo. Eu acho que tirar dúvidas das pessoas numa fase que está todo mundo em casa é muito gratificante. Dizer que foi um prazer aí estar com você nessa live e espero que a gente faça mais. Eu acho que podemos Sim. combinar mais para bater um papo aí com todo mundo. Teve super interação, foi super participativo. Então, pessoal, boa noite a todos. Vou passar a bola para o Thiago dar um tchau para vocês. Agradeço aí a participação. Acho que a gente já sempre discute casos, às vezes, de uma forma mais técnica, que foi legal que a gente discutiu de uma forma mais ampla e mais aberta para as pessoas, né? Agradeço a todos aí que participaram. Espero ter respondido ou ajudado a vocês, todos que ouviram aí, a tratar o seu problema, a ter mais informação, que essa informação, pacientes bem informados, pessoas bem informadas têm melhor resultados, melhor qualidade de vida. Né? Então, nós vamos responder algumas perguntas ainda durante a semana. Se quiserem saber mais sobre joelho e quadril, então visitem as nossas redes sociais, tanto nossas do Instituto Fux quanto do Dr. Cristiano Saliba. Visitem o site, visitem o site, visitem o Facebook, o Instagram, que a gente vai ter aí uma grande interação e buscar informar e tratar vocês da melhor maneira possível. Ok? Uma boa noite a todos e uma boa semana. Tchau, tchau. Uma boa noite a todos, boa semana. Tchau, tchau. Valeu, Thiago.